ao quarto episódio do YapCast. Eu sou Miguel Donizete, seu host hoje. Eu estou aqui com o Ronei, que será meu co-host. E estamos aqui com o nosso convidado de hoje, José Carlos, ex-presidente do IEP, engenheiro civil. E você poderia se apresentar para nós um pouco? Claro. Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui no YapCast, né? Na sua quarta edição, né? Embrionária, né? Estamos assim, a satisfação como ex-presidente também e associado ao IEP, a gente está conseguindo criar alguma coisa inovadora, diferente, né? Para ter contato com os profissionais. Então, eu sou engenheiro civil, 36 anos de formado, um pouquinho mais, acho que 37 já, 38, então já fiz as contas de 87 para 2025, já são 38 anos. Então, 38 anos numa luta assim, de um sonho de criança que virou realidade, tá? Então é isso aí. Então, você falou que era um sonho de criança, né? Sim. Então, poderia nos contar um pouco da sua carreira, da sua trajetória de vida, desde essa questão de sonho de criança até você se tornar engenheiro, decidir ser da engenharia ou seguir essa carreira, os rumos que você tomou? Pois é, você vê, um sonho de criança, porque eu digo, morando no interior do Paraná, uma cidade a 550 quilômetros da capital. Qual cidade você tem? Eu vim de Campo Mourão, né? Noroeste, nordeste do Paraná, lindo torrão do Paraná, né? Que é o nosso hino, tem isso. Filho de comerciantes, né? Imigrantes portugueses, que vieram de Portugal em 1949, chegaram no Porto de Santos e foram morar em Marília, estado de São Paulo, com o emprego que meu pai tinha conseguido para vir de Portugal para cá. E lá se estabeleceu por um tempo, depois, pela atividade de trabalho dele, nesse trabalho que ele trabalhava numa empresa de Dias Martins, uma empresa de secos e molhados que vendia produtos para os outros menores, comércios menores, ele conheceu o interior do Paraná, se apaixonou por Campo Mourão e 3 anos depois ele conseguiu montar uma estrutura de comércio lá em Campo Mourão e lá, e nasci em 62. Com 10 anos por aí, eu gostava muito de brincar. Carrinho, então, os carrinhos que eu tinha eram aqueles carrinhos de pôr água dentro, de jogar água, né? Então eu gostava de fazer muitas estradas, construções com tijolo, o resto de madeira. O quintal da casa da minha mãe, ela não podia mexer. Eu construía minhas maquetes lá e ela não podia mexer. Então veio daí, fazia estrada, túnel e tal. Produzia meus próprios brinquedos, construindo os carrinhos, os tratores, e com lata de óleo, isso aí. Até está um pouquinho na minha história, estou falando, as latas de óleo seriam os carros, os caminhõezinhos basculantes, com toquinho amarrado, colado, pregado, eu pregava, então era um pequeno... a ideia veio daí, mas o que é isso faz? É engenharia civil. A primeira vez que eu escutei falar em engenheiro, era um engenheiro da prefeitura, que meu pai era comerciante, então no comércio tinha secos e molhados e bar. Apareceu o engenheiro da prefeitura, eu fiquei assim, nossa, engenheiro da prefeitura. Mas ele era engenheiro do DR, também era engenheiro, então ele era uma autoridade na cidade, junto com o juiz e o prefeito. Então eu falei, opa, esse cara é bacana. E isso foi me incentivando, então, para construir a engenharia. E eu fui nessa, né? Desde os 10 anos eu vou ser engenheiro. Foi. Aí com 15 para 16 anos, acabando o primeiro grau, fui me matricular no segundo grau, procurei num colégio particular de Campo Mourão, tinha um curso de desenho de arquitetura. Me matriculei no curso e fui fazer desenho de arquitetura. E nesse mesmo tempo, meus amigos passavam 1, 2 anos, vinham para Curitiba estudar. E eu não, falei, vou ficar em Campo Mourão, mas vou estudar igual eles estudam em Curitiba. Então eu fiz primeiro, segundo e terceiro ano, mas eu já estudava primeiro, segundo e terceiro ano para prestar vestibular. Aí eu, em Campo Mourão mesmo, comprei meu livrinho da Federal, paguei no Banestada a inscrição, com os amigos lá, os pais de uns amigos trouxeram a gente para Curitiba, a gente fez a inscrição aqui, fez no banco primeiro, depois vinha confirmar em Curitiba, tinha um exame médico na época. Eu lembro que eu fiz na rua Pasteur, ali ainda no Batel, fiz o exame e tal, fiz o vestibular, passei. O primeiro vestibular que eu fiz foi a Federal e eu passei. Que bom! Estudando em Campo Mourão, sem cursinho. A única coisa que eu fiz foi o superintensivo do positivo, que era aqueles 28 dias antes do vestibular.
Meus amigos moravam já tudo em pensionados em Curitiba, eu vim com eles para cá, eles arrumaram uma vaga para mim e aí começou. Aí prestei para engenharia civil, já escolhi só engenharia civil, nenhuma outra opção. E só fiz Curitiba e UEM, Maringá. Daí passei na Federal e fiquei lá e inventei assim, não tinha ninguém na família. Ao mais próximo disso eu tinha meu avô em Portugal, que trabalhou no caminho de ferros português, mas como operário. Então, o meu avô, um engenheiro na família, era uma coisa assim, porque ele vivia com engenheiros em Portugal, e engenheiro em Portugal tem um nível do operário que vê ele como um deus, né? Então, meu avô quer dizer, um sonho de criança meu, por que tinha que ser engenheiro, porque meu avô trabalhou no Caminhos de Ferro de Portugal, e um pouco da minha vida eu vim trabalhar com projetos ferroviários. Então, entendeu? Então, é uma coisa, o que me levou? Quer dizer, essa conversa de boteco, escutar, falar o que era um engenheiro, e outra coisa também, que o Mourão sendo construído. A gente tinha na frente do comércio do meu pai rua de terra, depois a prefeitura começou a asfaltar, todo aquele maquinário passando ali, você vendo aquilo trabalhar, meu negócio era subir em cima do trator com os caras, todos paravam no comércio do meu pai, e eu andava com eles, na patrola, aquele rolo de fixar o asfalto depois, né? Então é esse sonho de ver e materializar depois de um tempo. E sua trajetória durante a faculdade, questão de estágio, depois da faculdade, questão de carreira, então, por que você decidiu fazer essas coisas? Eu não decidi, aconteceu. Quer dizer, eu entrei na faculdade sem ter uma vivência numa capital, né, nem saber o que eu ia encontrar, mas eu sabia que eu era bom em física e matemática, né? Então cheguei na universidade. Primeira prova, bomba, né? A turma inteira, nós entramos em 200 engenheiros, alunos, né? 180 de vestibular e 20 de aqueles convênios que vinham os estudantes de Venezuela, Paraguai, Bolívia. Então eu tenho vários amigos, Equador até hoje tem vários amigos espalhados aí, devido aos conveniados, né? E vim. Então, na minha turma eram 200, dividiu a minha turma em duas turmas de 100. E eu, por ser fiquei na divisão das turmas. Então, eu convivia com uma turma de 100 e com a outra turma de 100. Então, eu tive vários amigos e continuo até hoje, né, por causa dessa mudança de turma. Porque engenharia, você vai estuda, e não tem muito relacionamento, né? Mas você vê, um cara do interior, aprendendo a viver na capital, enfrentando uma federal, né? Então estava ali. E aí fui indo, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e não era exigido estágio da gente, eu estava me formando sem estágio. Aí no final, no último ano, eu tive um percalço que eu não ia muito bem com a teoria de estruturas, acabei reprovando, porque eu não fiz a final. Eu fiz a final, mas não fiz a recuperação da matéria. Precisava tirar 4,1 para passar, e tirei 3,8, 3,9, assim, porque não estudava muito, mas não entendia. Aí eu falei comigo, eu vou fazer essa matéria de novo, vou passar direto, né? E era o cheio do orgulho, professor. Aí eu refiz essa matéria, e a outra que eu ia pegar a final também é mecânica dos solos. Eu tinha tirado 10 no trabalho, eu falei com os professores, eu posso ficar com o trabalho para o ano que vem? Pode, não precisa refazer não, você já deu 10. Então eu falei, eu vou passar nas duas por médio. Daí por causa disso eu fui atrás de estágio, né? Último ano, tal, o pai falou, pô, tinha acabado essa faculdade. Eu fui fazer o estágio, e um amigo meu falou, Zé Carlos, a Petrobras está selecionando estagiários na época de engenharia civil, não é muito minha praia, e esse meu amigo é Aurélio Franceschi, que é hoje da Câmara nossa, que é de estruturas do IEP. O Aurélio me ligou e falou, é a tua cara isso ali, é construção civil, é coisa... Para a construção da Repar? Não, para engenharia de postos da Petrobras, era a Petrobras distribuidora. A gente fazia os projetos e implantação daquelas bombas T que teve numa época, que vocês nem pegaram, no primeiro posto foi da Rodo Ferroviária ali. Então eu entrei para ajudar a fazer orçamento, projeto, implantar a nova imagem da Petrobras na época, isso em 87.
Então, o ano de 87, era quando você saía de 86, eu saí em 87. Então, eu fiquei um ano fazendo 2 matérias. Mas eu fiz meio estágio, que eu trabalhava o dia inteiro, aí ganhava bem, né? Aí eu fiquei 6 meses de estágio, o chefe gostou tanto de mim no estágio, que ele falou, vamos renovar teu estágio. Daí eu fiquei mais 6 meses. Então, quando eu me formei, eu estava já assim, né? Ficou quanto tempo na Petrobras? Um ano. Fiquei 1 ano. Aí tive até uma indicação para continuar, mas meu chefe foi para o Rio, não gostou do Rio, voltou, e aí acabou o estágio, tive que sair embora. Você não tinha vontade de ficar lá ainda? Não? Tinha, mas não tinha concurso na época, tinha que entrar por concurso e tal, né? E só que é uma época bem diferente, a gente não tinha tanta rede social, você não tinha informação, o telefone era um telefone fixo, não tinha celular, né? Tinha que conhecer alguém para te avisar. Né? Tinha que conhecer alguém para me avisar, o cara me avisou na escola, ou telefonava, se era teu amigo, não tinha esse contato. E eu, por ser do interior, não tinha muito conhecimento em Curitiba, meu trabalho era universidade para o meu apartamento, onde morava a minha república, a universidade. De vez em quando, uma festinha na agronomia, uma festinha na psicologia, um barzinho aqui, um barzinho ali, um barzinho lá. Já era no Politécnico. Então, assim, o que me levou? Então, eu adorava construção civil. Eu achei que eu fiz o curso de corretor de imóveis, sou corretor de imóveis também. Falei, vou me formar, vou abrir uma construtora, vou ter uma imobiliária junto, vou empreender, incorporar e fazer. Só que eu acabei a universidade e vi que o mundo era outro. Que eu não era filho de empresário, não era pai, não podia patrocinar, meu pai falou, tem que arrumar emprego. Daí o estágio me serviu para isso. Esse ano de estágio me abriu o leque para as outras coisas. Né? Aí eu me formei por causa de algum conhecimento. Um dia eu me formei e falei, agora vou levar os currículos. Comecei um emprego aqui no jornal, a gente achava tudo no jornal, as publicações de emprego. Fui para Açaí, fui para Maringá, fui para não sei onde, e todo mundo falava, o senhor não tem experiência. Na construção, o senhor não tem experiência. Acho que o senhor tem que arrumar. Eu falei, mas se você não me der emprego, eu não vou ter experiência. Né? E foi assim. Aí, por acaso, eu conheci o dono da empresa que eu trabalhei durante 36 anos, porque eu conheci minha mulher no estágio também. Ela era estagiária de arquitetura e eu de engenharia civil, nesse estágio da Petrobras. Então, como eu te falei, o último ano da faculdade, com o estágio, ele mudou a minha vida, que eu estava voltando para o interior. E por causa conheci meu namorado, fiquei namorando, arrumei emprego, daí fui noivando e acabei ficando em Curitiba. E aí aquele negócio, eu não estava planejado isso, a minha ideia era voltar para Camorão, montar meu escritorinho e trabalhar com pequenos projetos, fazer uma casinha aqui, um comercinho ali, é o que os engenheiros da época em Camorão faziam. Esse mesmo que eu falei da prefeitura lá, que é o que fez o projeto da reforma do comércio do meu pai, depois nos anos 80 ali, né? Então era isso, ia viver como engenheiro, ia aprovar projeto em prefeitura e administrar obras. O senhor tirou o Cresce na época ainda na faculdade, já com esse pensamento de ter a primeira construção pequena no Eu tirei o Cresce antes do diploma de engenharia. Em 86 eu fiz o curso do Cresce, passei, né? Em 87 eu já tirei a carteirinha do Cresce. Tenho até hoje, sou corretor de imóveis até hoje, apesar de eu gostar muito da área, mas não vendo nada, não faço nada ainda. Eu falei, pode ser na aposentadoria, quem sabe, né? Mas justamente para isso, para eu ter uma carreira junto com a engenharia, um negócio, porque eu sabia que muita incorporação vinha com imobiliária junto. Porque no interior a gente tinha muito bem claro isso, uma construtora, e em Campo Mourão na época tinham 2 construtoras, né? Quando eu passei na Federal. Então era uma coisa assim, muito inicial. E transportes caiu por essa opção de conhecer uma pessoa que era dona de uma empresa de engenharia, que trabalhava só com ferrovia, me convidou, falou, manda teu currículo para mim. Isso ele me conheceu em março, eu mandei um convite, falei, putz, um belo dia eu recebo uma ligação na República, José Carlos, achei um lugar para você, como você gosta muito de construção civil, tudo que o teu currículo está voltado para construção civil, por causa da Petrobras, e a única experiência mais que eu falei na época que eu consegui o estágio, até por causa disso, voltando à história do estágio, eram 40 candidatos para uma vaga de Petrobras Distribuidora, bem concorrido. E eram entrevistas, né?
ficou o gerente de manutenção da Petrobras ali. E eu cheguei nele fazer a entrevista, ele já tinha entrevistado o Aurélio, outros, assim, tudo voltado para a área de estruturas. Aí eu conversei com ele, ele falou, qual a tua experiência? Eu falei para ele, nenhuma. Estou procurando estágio justamente isso, para eu ter a minha primeira experiência. E como é voltado à construção civil, mais experiência assim prática. Eu falei, ó, tem a construção na casa dos meus pais. Porque eu fiz desenho de arquitetura, estagiei no escritório de arquiteto, esse arquiteto fez o projeto da casa dos meus pais e eu acompanhava. Ali mais ou menos, a construção, assim, né? E trabalhei no escritório do cara durante uns 2 meses de estágio lá também, com o arquiteto, porque ele queria que eu fizesse arquitetura. Daí eu falei, não, eu não quero ser engenheiro. Entendeu? Aí, e nisso aí, o cara gostou, falou, ah, que legal, e você teve algum problema na faculdade? Eu falei, não. Você reprovou uma matéria? Eu falei, só do Shidogura. Ah, eu também reprovei. Eu fiquei 6 meses a mais, eu falei, então você ganhou, eu ganhei, fiquei 1 ano, né? Mas o Chido virou um grande amigo meu, depois que eu passei por média, entendi bem a matéria, passei nas duas com média 9, depois, e o Chido, tanto que eu homenageei ele no CREA, no CONFER, foi um cara assim que virou amigão, sabe? Mas tô falando assim, não é que eu programei, aconteceu, entendeu? As coisas foram acontecendo e eu fui ajustando a minha vida a isso. Depois a empresa caiu, eu comecei na empresa como engenheiro júnior, primeiro salário lá, era um valor desse tamanho, cruzados novos, né? Eu ganhava 1.400.000 e tantos mil reais. Milionário já no primeiro emprego. Nossa, então, primeiro fui contratado em 1º de maio de 1988. Formei em dezembro, colei grau em fevereiro, né, de 88 e comecei a trabalhar na empresa em 1º de maio de 88 e fiquei lá durante 36 anos e 6 meses. E foi assim, e fui sendo jogado, ó. Eu tenho de construção civil, uma construção de um graneleiro no sítio cercado. Me mandaram para lá, fui ser engenheiro auxiliar. E lá eu aprendi bastante sobre a parte, a construtora era a CESP, e por sinal o engenheiro residente da CESP era meu colega de turma. Só que ele já era engenheiro antes de se formar, porque ele era um técnico de edificações muito experiente. Ele já trabalhava muito em construtoras grandes. Na hora que ele se formou, ele já ganhou o cargo de gerente, de residente de obra. Ele me chamou e falou, ó, tá o mestre de obra aqui, falou, você ensina tudo para ele. Aí o mestre de obra me ensinou, tudo. Aí eu fiquei nessa obra durante 9 meses, aí houve uma oportunidade na empresa, me trouxeram para um projeto do Banco Mundial dentro da rede ferroviária, isso em 89, 90, daí dentro eu fiquei 6 meses num projeto do Banco Mundial, apareceu o projeto da Ferroeste e me mandaram para Guarapava. Eu sou engenheiro auxiliar, estou residente de Guarapava, e fui aprendendo, né? A parte de ferrovia veio aí. Foi construindo ferrovia atrás de ferrovia, né? Projetando, né? No projeto de campo, cuidando de topografia, cuidando de geotecnia. Não a partir daí foi só a ferrovia enquanto o senhor esteve nessa empresa? Não, daí eu tive que mudar o rumo. Mas isso é um pouquinho para frente aí. Porque eu tô vendo aqui que você fez pós-graduação em gestão e engenharia ambiental. Quase 20 anos depois da formação, porque essa virada... Porque é toda a virada. Hoje a indicação é você se formar, fazer especialização, mestrado, doutorado. Na minha época, meu filho, não tinha isso. A gente se formava e mercado, vai trabalhar. A especialização veio por uma necessidade na empresa, que eu precisava assinar relatórios como responsável técnico na área ambiental, e eu, numa dessas, eu já estava na gerência da empresa. Então, eu falei, minha carreira na empresa começou como engenheiro júnior, então 5 anos depois, me chamaram na sala e falaram, ó, nós, empresa carioca, o gerente me chamou e falou, eu não aguento Curitiba, é muito fria e tal, eu indiquei você para ser o próximo gerente aqui e eu vou embora, não aguento essa terra fria. E aí caiu a gerência de uma empresa no meu colo. Ó, você daqui para frente, você cuida, porque eu tinha um bom relacionamento com as pessoas do escritório, tinha um bom relacionamento nas reuniões que a gente tinha fora do mercado, alguns eram professores que tinham sido meus professores, aí ele olhou para mim e falou, não, ele passou a bucha para mim, e eu tinha 5 anos de empresa, virei gerente. Era engenheiro sênior já? Não, eu era engenheiro júnior. Meu salário, aí estou te falando, eu fui gerente com esse salário de engenheiro júnior muito tempo. Então a gente fala que
até chegar engenheiro sênior dentro da empresa foi um caminhar. Tu virou gerente depois de nascer. Não, me deram a gerência, você é gerente com a responsabilidade, mas o salário era o mesmo. Mas não vamos te dar aumento, mas você é gerente. Você é gerente, seu título, cartão, belezinha, gerente regional. Sendo que o primeiro gerente regional que eu trabalhei na empresa era o Dr. Osmar Ribeiro, que era associado do IEP, foi diretor da rede, depois ele foi o gerente da empresa de 84 até 90. Nesse período eu conheci ele, entrei em 88 na empresa, conheci ele um pouco, levei alguns espregues dele, assim, porque engenheiro novo, não aparecia na empresa, porque não aparecia na empresa, um dia ele me chamou, fiquei 3 horas e meia com ele, suave, inteirinho assim, ele me dando maior esporro, porque eu não tinha ido assinar meu contrato de trabalho ainda. Aí ele, como que eu vou te pagar? Eu falei, pô, doutor Mário, me mandaram ir para a obra, eu recebi um telegrama, recebia de um correio, o telegrama chegava para ele, mandaram para ir na obra Cid Cercato, cheguei lá e me apresentei para o cara, ele não mandou eu fazer nada, me falou, começa a trabalhar, comecei a trabalhar, aí um mês depois, um bravo comigo, daí eu expliquei para ele falou, não, então tá bom. Então foi uma falha de comunicação. Praticamente trabalhando legal. Não, o cara estava trabalhando ali de graça, né? Eu comecei a trabalhar dia 19 de abril, e só fui registrado dia 1º de maio. Por isso, esses 19 dias eu nunca ganhei. Até hoje. Até hoje, estava na experiência. Estava na experiência. Tudo por falta. Porque você chega, o engenheiro da obra não fala nem para você, você vem me auxiliar, tudo bem, vai trabalhar. Ele não falou, você tem que ir no escritório da empresa, que é lá no centro, lá na rua João Negrão e tal, e entregar seus documentos, né? Carteira de trabalho, tudo. E eu tinha tudo, né? Mas... Então eu falei nesses percalços assim, né? Então a especialização, eu me formei, tinha um puto tostão no bolso, para falar a verdade do negócio, né? Noivo já, e a turma fala, vai casar, tem que casar. Então eu já casei, noivo, com salarinho ali, né? Queria fazer uma pós-graduação na área ferroviária, claro. Né? Eu estava numa empresa basicamente ferroviária. Só que daí eu cheguei em 91, 92, a empresa queria expandir os mercados. Então eu fui para a rodovia, por ter sido estagiário da Petrobras, eu fui para a Petrobras Repar, ganhei contratos na Repar, onde eu trabalhei nos dutos, construção dos dutos Paraná, Santa Catarina, fiquei lá durante 8 anos, a gente trabalhando com a empresa, fui para a Sanepar, fizemos projetos de água também, e o DR, eu entrei, primeiro contrato, nós ganhamos em 92, fiquei até 2018, com contratos diretos. Do DR, tudo pela minha atuação, porque a empresa era só ferroviária, e eu fui para a área industrial, que a parte da Petrobras era considerada indústria, né? Aí fui para saneamento, fui para rodovia, e aí me achei na rodovia na parte de concessão. Falei, esse aqui é o futuro da engenharia, é as concessões de rodovias, né? E aí... Então o senhor tem mais tempo literalmente tempo de estrada do que de ferrovia? Tenho mais tempo de estrada que de ferrovia, mas nunca abandonei de acompanhar as coisas da ferrovia. Mas por quê? Eu tenho participando de equipes ferroviárias no Brasil inteiro. Todas as obras que a empresa trabalhou, eu sempre tive em alguma licitação com o meu nome e com o meu atestado, né? O atestado da Ferroeste que eu tinha, um belo atestado, 248 quilômetros, né? De projeto, de implantação, de obra, então eu andava por aí, mas sempre no Paraná, né? Então eu não ia para as obras. Eu ia, mas não ia. O teu nome estava lá. Meu nome estava lá, eu podia ter feito todos esses atestados, mas nunca fiz, porque eu não tinha registro no Rio de Janeiro, eu só fiquei com o registro em Curitiba. Depois eu fui para São Paulo com o meu registro e hoje eu tenho registro em Goiás também. Então todos os nossos projetos de Goiás, sempre fui o responsável técnico também, em São Paulo também. E São Paulo foi para as concessões rodoviárias. Então, é aquele negócio, meu olhar foi para isso. E na empresa, só Curitiba que foi para isso. O Rio continuou fazendo só ferrovia. Entendeu? E aí, eu fui mais para a área de infraestrutura, mas o que era mais perto de mim? A rodovia. E a rodovia, o que eu posso fazer na rodovia?
Projeto, beleza. Só que o projeto não era rentável, eu fui para supervisão. Eu ia gerenciar contratos, supervisão, por gente, engenheiros. Mas dessa vez já ganhava como sênior, né? Eu levei uns 15 anos para meu salário chegar médio, chegar a sênior. No final de carreira eu já estava ganhando um top como executivo da empresa. Eu era um dos 5 executivos da empresa, mas foi assim, vamos dizer, nos últimos 9 anos, 8, 9 anos. O senhor fazia mais gestão das pessoas que iam trabalhar na obra, o senhor não fazia gestão da obra em loco? Não fazia gestão da obra, porque o que veio junto com a gerência veio toda a administração, tanto do escritório como dos contratos. Então eu era responsável por gerir o escritório e gerir toda a administração dos contratos também. Então eu geria o pessoal, eu fazia a proposta, eu assinava o contrato, eu pegava o serviço, eu implantava as equipes, eu montava os escritórios, eu comprava todo o que precisava, equipamento, locação de veículo, tudo que a gente precisava, montava os escritórios e ainda acompanhava. Então, aquele multifuncional, não é? Eu fazia contabilidade, eu montava contrato, eu montava proposta, eu fazia preço. Só faltava ir lá construir, né? Só falava construir, porque era a necessidade que tinha. Quando eu cheguei na empresa que eu virei gerente, eu tinha 10 funcionários, só para fazer umas coisinhas. Tinha secretário, tinha boy, tinha pessoa financeira e eles foram cortando. Então eu peguei e assumi a função de 10. Contador, eu fechava a contabilidade para mandar para contador. Não te deixaram nenhum estagiáriozinho lá? Nem estagiário. Eu tive 2 que viraram funcionários meus depois, ao longo da vida. O senhor não acha interessante que o teu sonho de engenharia ele venha da questão mais prática? E teu primeiro estágio mais na construção civil em loco e acabou virando mais administrativo do que... Porque o legal era no campo ver a coisa acontecer, levantar, né, ver o concreto ser lançado. Só que eu falei oportunidade. O que apareceu para mim na engenharia foi gestão de contratos de pessoas. A coisa mais jurídica possível dentro. Mais jurídica. Tanto que quando eu estava na engenharia, eu queria fazer direito também. Ou administração, porque eu falei, isso vai me ajudar a somar as coisas. Eu não pensava numa pós, eu pensava numa outra formação. Até cheguei a passar em administração, mas igual eu te falei, a necessidade, aquele recurso pouco para estudar em Curitiba e viver, meu pai ajudou até me formar. Então, me formei e eu tive que me virar. Então, virar com salário. Aí eu não podia pensar em fazer uma pós, que tinha que pagar. Fazer um mestrado, além de pagar, tinha que ter tempo para fazer o mestrado, né? Hoje tem bolsa, tem tudo aquilo, mas eu também não conhecia o fluxo dentro da universidade. Porque era assim, o pessoal do interior e o pessoal da capital. Então a gente do interior não tinha muita informação dentro da universidade. Você trocava uma ideia ali com os colegas e tal, com o estágio, mas a maioria foi procurar estágio no último ano só. E nem era exigido um trabalho de conclusão de curso, né? Então a vida era um pouco diferente. Se com tudo que a gente sabe hoje, eu tivesse lá me formado hoje, em 88, com o que eu sei hoje, eu teria expandido para o Taladinho, investido mais na ferrovia, talvez, que hoje é um mercado em expansão, mas mesmo assim eu fui para um lado que eu gostava, mais burocrático, mais administrativo, né? Mais necessário. Porque eu tinha que cuidar do dinheiro dos outros, cuidar das pessoas, satisfazer, não criar problema, entendeu? Ter um bom problema, não ter problema trabalhista, não ter problema financeiro, e ser uma gestão assim, amiga, aquela que a gestão, igual eu fiz no IEP, eu sempre traduzi na minha vida de empresa também, tanto que se perguntar quem trabalhou comigo, tem saudades de ter trabalhado comigo, mas por causa desse... Mas, assim, amigão, entender as pessoas também, né? E tentar ajudar a resolver os problemas. Não só mandar, fazer. E trabalhar junto, né? Então, assim, chamar a equipe para te ajudar. E quais foram as maiores dificuldades, assim, que você teve durante essa carreira? Bom, aquela, assim, de empregabilidade, até não, que eu entrei numa empresa onde, apesar de não ganhar muito bem desde o início, eu tinha, assim, muita moral. Pela minha trajetória até ali, porque chegou de repente e virou gerente, mas não foi isso, foi o pessoal ver como eu funcionava
dentro da empresa e fora da empresa. Então eles viram, ó, o cara tem potencial para ir para uma coisa assim, mas sem formação nenhuma, sem capacitação. Então eu procurava comprar alguns livros, ler, sabe assim? Não tinha o chat GPT para ajudar? Não tinha chat GPT e não tinha um monte de... A gente entra no YouTube hoje, tem um monte de coisa para você ver, coisas boas, coisas ruins, mas você tem capacitação ali mesmo, que você procurar de um assunto, né? E eu não tinha. Quase que instantânea ali para resolver o B.O. A capacitação, então, a dificuldade era, eu não tinha muito dinheiro para comprar livro, investi muito, então ia tateando, né? E comecei na empresa a participar de alguns seminários, congressos e vivência mais. Comecei a trabalhar em contratos em São Paulo, viver com outras estruturas, então participava mais, né? Mas veio daí, eu fui ciscando as coisas ao longo do tempo e vendo aquilo que mais me agradava ali dentro, que eu podia trazer para dentro do trabalho. E depois, então, comecei a estudar mais depois de 2000, né? Aí fiz a especialização em gestão e engenharia ambiental, por isso eu tinha os contratos em São Paulo, onde eu fazia dentro do gerenciamento da concessão que a gente fazia, eu tinha uma parte ambiental, que no Paraná não tem até hoje também, não tinha na época também. Aí eu tive que contratar engenheiros ambientais, eu contratei engenheiros ambientais para pôr na obra, só que eu era o responsável técnico. Então eu tinha que ter, além do olho dele, eu também, para eu assinar, eu tinha que ter conhecimento da área. Aí eu fui fazer especialização, que eu fiz aqui no IEP, que era um curso que tinha na Federal aqui. Fiz os 2 anos aqui, 2004. Mas já era uma dificuldade para pagar ali, que era quase R$500, né? Então era uma coisa assim, 500, não sei o que lá. 500 reais nos anos 2000 era? E eu não era associado ao IEP, então não tinha desconto ainda, né? Eu vivia o IEP, mas não era associado ainda. Porque eu vivo o IEP desde 83, mas também não era associado. Uma questão, é aquilo que você sempre fala, eu não tirava o dinheirinho do bolso para pagar a anuidade, né? Não tinha, né? Então aquelas dificuldades, não é só de vocês hoje, a gente passou tudo por isso. Aí foi, eu virei sócio do IEP em 2013. Porque depois que eu fiz a pós-graduação, eu saí em 2006, eu sempre participei da Semana de Engenharia, participei dos jantares, do Troféu Paraná, mas eu comprava o ingresso e participava. E por causa de acolhimento, uma vez eu cheguei no IEP, queria me associar em 94. Sentei na secretária, me entendeu assim, precisava arrumar 3 sócios para indicar o senhor. Fui embora, eu tenho até hoje a ficha guardada, guardei e nunca voltei. Em 2013 eu fui convidado a ser sócio, porque eu ganhei um prêmio numa Semana de Engenharia para participar em todas, daí eu me associei. Porque daí eu falei, agora eu vou viver o IEP. Então de 2013 a 2023, foram 10 anos, eu comecei, fui diretor, e aí você viu, aí virei presidente, mas depois não fala. Mas é porque de participar, porque eu vim para trabalhar mesmo no IEP, né? Eu vim para ajudar, participar, não só fazer número, né? Então, e tudo isso veio da carreira, né? Aí me convidaram para fazer mestrado em engenharia ambiental, minha orientadora do trabalho, no final de curso. Só que eu não tinha... E era relativamente novo a engenharia ambiental na Federal, porque não é de 2000 alguma coisa o curso? Exatamente. Na verdade, o primeiro do Brasil é 2002, acho que começou, né? No Brasil, anos 90, acho que é. A especialização aqui andou mais uns anos, depois terminou praticamente por causa do curso de engenharia ambiental, porque todos os professores da especialização viraram professores da engenharia ambiental. O Felga lá, o Eduardo Felga, foi meu professor aqui da parte de engenharia costeira. Então veio daí, eu me apaixonei pela engenharia ambiental também, mas eu não podia viver toda a engenharia ambiental, apesar de eu ter gostava de resíduo e tal, e justamente por causa disso hoje eu estou onde eu estou, por causa da minha especialização, entendeu? Mas continua gostando dessa parte de gestão? Exatamente, porque você acaba fazendo gestão, né? Uma coordenadoria tem que fazer as pessoas que estão ali trabalharem, implantar uma metodologia de fazer o pessoal ir para campo, escritório. Isso é difícil, porque o pessoal hoje ele é muito mais técnico, ele não quer sair do computador. Então você tem que trazer a tua vivência
para mostrar que é dentro, porque o computador é legal, mas a gente tem que ir para o campo também, entendeu? Mas isso é coisa de vivência, daí a pessoa vai a primeira vez e começa, isso é interessante. Eu vi em tantas coisas que eu nunca tinha ido. Eu levei gente para ver aterro sanitário que eu nunca tinha visto um aterro e estava fiscalizando remotamente aterro sanitário. Então você tem que ir para ver como funciona um aterro. Você falou assim de computador, mas você preferia mais ficar no computador ou ir para campo? O computador, para a gente, é uma ferramenta que chegou muito no escritório. O primeiro computador para nós chegou em 94. Então, era sala do computador. Era um computador 286 com uma impressora matricial. Só para digitar o relatório. Monitor de fósforo verde, hein? Trocou a impressora, entregou a máquina, as IBMs, para o computador. Então, a gente fazia tudo à mão, aí o cara repassava o computador. Então, assim, o computador, eu uso ele mais como usuário, mas, assim, é necessário. Hoje, você não vive sem ele, né? Mas a maior parte do tempo nosso não foi na frente do computador. O projeto da FEUEST era feito em papel canson, com lápis, calculadinha, essa HPzinha lá, 11C, né? Calculando, aprender a calcular, nanquim. Na Petrobras, no estágio, eu fazia muito isso. Eu sempre fui muito para a área da arquitetura, eu sempre desenhei bastante, fiz muito projeto de arquitetura. Eu gostava de fazer o vegetal, desenhar esquadro, régua, normografar. Tanto que a minha aliança eu comprei fazendo esses trabalhos para quem precisava passar em projeto de arquitetura na Federal. Quem precisava tirar 10, eles me contratavam. Era um mercado. Porque aí quanto você precisa tirar tanto? Daí o preço era relativo conforme o trabalho que tinha, né? Então, justamente porque eu era bom em projeto de arquitetura. Quando eu falei lá atrás com o arquiteto, queria que eu fizesse arquitetura, justamente para isso, porque eu sempre fui um engenheiro arquiteto. Mas, apesar de gostar da arquitetura, o que apareceu para mim a nível de trabalho foi na infraestrutura. Então, eu falei, você tem que mudar a tua ideia. Daí eu entrei, gostei, era mais burocrático. Tecnicamente, o que é cuidar de custo, preço, né? Olhava projetos sem olhar, mas para dar palpite. Então, para dar palpite, eu estudava também, né? Analisava o projeto. Quando chegava uma reunião do projeto, eu dava meus palpites, porque eu ia estudar. Mas não era uma coisa do dia a dia. Então, eu tinha que correr para entregar alguma coisa lá na frente. Então, é bem diferente. Hoje você pode viver um projeto, as equipes multidisciplinares, né? Para fazer equipe multidisciplinar antigamente, cara, tinha, mas cada um trabalhava nas suas coisas, entregava o seu trabalho e ia embora, entendeu? Depois um coitado dentro da empresa lá ia ter que ajustar tudo isso. E esse coitado era você, eu creio. Não, às vezes nem era, às vezes era um técnico mais descolado, um engenheiro mais de projeto, porque a gente também tinha aquele engenheiro só de projeto, na parte de projeto de geometria, que é uma coisa assim muito... É uma mosquinha azul hoje. Já era, na época, uma mosquinha azul. Assim, dentro da nossa empresa nós tivemos 2. Um que criou o outro. Esse morreu, o outro assumiu. Daí criou um outro. Então, em 36 anos, nós criamos 3 projetistas de projeto geométrico. O cara que define o traçado de uma rodovia e de uma ferrovia. Entendeu? Porque um cara é aquele negócio, que só é igual um programador, ele só faz aquilo, né? E aí, quando você é gestor, você não pode ficar atento a isso. Você tem que buscar nele o conhecimento para você falar, mas você tem que ser generalista. É isso, eu falei, eu fui mais um engenheiro civil, e tanto que eu sempre fui para a área de administração. Eu fui diretor administrativo aqui, fui diretor administrativo no CREA, justamente por causa dessa gestão administrativa. Por isso que eu tem lá no meu currículo aquele negócio, né, que você falou lá para mim. Porque assim, você falou que gosta muito dessa parte de obra, infraestrutura, e quando você começou a falar da carreira, gestão e tudo mais, então você passou boa parte do tempo no escritório, assim. Sempre em contato com a infraestrutura, por causa de você ir lá buscar as informações, mas a minha carreira foi sempre de olhar os outros trabalharem e mandar trabalhar, entendeu? Então você ficou mais tempo no escritório do que saindo assim, por exemplo? Eu fui um cara de escritório, sempre.
escritório. E gostava de ir no campo, porque assim, mesmo estando no escritório, eu todo mês corria onde a gente tinha projeto de serviço. Para ver a obra, se era uma ponte, se era uma supervisão. A gente não fazia a obra, a gente acompanhava as obras para o Estado. Né? Na ferrovia a mesma coisa, a gente fazia o projeto e fazia a supervisão. Já na rodovia a gente fazia só a supervisão, porque era mais rentável, o escritório administrativo era menor, porque você montava uma estrutura de projeto antigamente, nosso escritório no Rio era andares e andares de prancheta e tal, né? E depois nós de 5 andares viramos 1, depois por causa dos computadores, né? Então você vê a evolução da engenharia, né? Eu mesmo, na minha época, eu tinha uma prancheta que tomava metade da nossa sala. Nós sempre reclamávamos, não, você tem maior área. E é a mesma coisa, a pranchetona, paralela e tal. Então, eu tenho até hoje guardado minhas regras, a prancheta eu acabei vendendo, o apartamento não cabia, depois de um tempo, quando vieram os filhos, né? Mas é a evolução da engenharia. Quer dizer, no escritório nosso eu tinha, o ano passado que eu doei a nossa impressora do escritório, que é uma impressora toda pneumática e tal, gigantesca. E eu sentei nela há muito tempo fazendo desenhando a pera ferroviária da Ferroeste, desenhamos fibra ótica, também trabalhamos com fibra ótica para a rede ferroviária, pela implantação de toda a fibra ótica da rede, colocação de rádios em locomotivas. Então, eu trabalhei em ferrovia, mas eu trabalhei para a rede até 98, até ela ser privatizada. Então, não só em trabalhos de engenharia civil, mas em trabalhos de engenharia elétrica. Nós tínhamos os engenheiros eletricistas que trabalhavam também, e equipes que a gente trabalhava dentro da rede nessa outra área, que era a parte de sistemas e telecomunicações. Então eu gerenciei contrato de telecomunicação, de plantação de rádio, plantação de fibra ótica, e a gente também desenhava. Então aquele negócio de desenhar, às vezes perdia tempo no escritório desenhando alguma coisa assim, ajustando uma ideia. Então isso fazia parte. Isso até 98. Depois de 98 mudou um pouquinho a história, porque aí veio mais o computador, então gerenciamento, veio mais, começamos a ter Excel, essas coisas. Antigamente você fazia planilha, uma datilógrafa, batia aquela planilha para você, ou desenhava todos os quadros em nanquim lá, fazia, tirava o xerox e ela batia os números lá dentro, né? As planilhas, né? Hoje nós temos o Excel, quer dizer. Eu estou só contando isso para ver a dificuldade, né, que a gente tem. Às vezes fala assim, eu quero ser isso na minha profissão. Não, a engenharia civil, no meu caso, ela me deu uma ampla gama de conhecimento que eu podia ter para qualquer coisa, né? A maioria dos meus colegas, todo projeto é calculista estrutural. Mas eu sempre pensei ou em construção civil ou outra área. Eu gostava da parte de rodovia também. A parte de saneamento eu gostava da parte de resíduo, achava uma coisa interessante, mas o que aconteceu foi um convite para trabalhar na infraestrutura, e eu aceitei e fui ficando. Aí alguém me pergunta, por que você ficou 36 anos numa mesma empresa? Meu filho fala que eu sou um dinossauro. Eu nunca, né? Falei, porque uma coisa de lealdade, uma coisa de primeiro emprego, entendeu? E das oportunidades que te deram. Aí virou a minha casa e eu falei, não, eu vou aqui até me aposentar, depois eu posso fazer uma consultoria na área de infraestrutura ou outra, né? Então, mas é isso aí, não me levou, a formação me deu capacidade, agora eu tive que me virar com as ferramentas. E a gente não tinha assim muita divulgação, oportunidade de emprego. Hoje, tu fica pedindo, apesar de pagar pouco, tem muita oportunidade, né? Fala a parte do analista, do assistente e tal, mas que é uma campanha que a gente tem que fazer para mudar um pouquinho essa visão, porque eu fui contratado como engenheiro júnior, ganhava 8,5 salários mínimos, bonitinho, e ao longo do tempo foi se perdendo isso, né? Por que não 8 salários mínimos meio hoje, né? Se podia lá atrás. É que eu estou te falando, mas tinha empresas que praticavam e tem empresas que não praticam. E as que não praticam ganharam
E quem praticava, então aquele negócio, os 8,5 salário mínimo vieram, de vez em quando vinha um prêmio de lucro no final do ano, que não existia ainda a participação de lucros, mas de vez em quando o presidente gostava do teu ano, ele falava, mandava uma graninha para você no final do ano. Então é assim que você vai crescendo, né? E aí, a insegurança também, né? Como eu montar uma construtora, aquela ideia minha, eu comecei a ver, para montar uma construtora, não é assim, você montar só o escritório, pôr teu nome na porta, criar o seu CNPJ, e depois para manter isso, tem que ter os clientes. E se conseguir fidelizar cliente e ter cliente é muito complicado, né? Então, você tinha, eu vou falar assim, como eu não vim de uma família de engenheiros, eu tinha que traçar minha linha dentro da engenharia. Aí o caminho que eu vi em crescimento para mim foi na infraestrutura e lá fiquei. Apesar de ter convites de outras empresas para eu sair, mas eu sabia se eu saísse para outra empresa, qualquer dificuldade eu ia ser mandado embora. E nessa empresa não, eu já tinha uma história e eles precisavam de mim. Precisavam da minha história, então eu fiquei lá. Você acha que você deveria ter aceito alguns outros convites ou você ficou feliz? Você teve convites tentadores? Assim? Eu não tive grandes convites tentadores assim. Então, os convites eram para você ganhar o mesmo na época. Então, ganhar o mesmo, você fica onde você está, que você já tem a segurança aqui, você já conhece as pessoas te valorizam naquilo ali. E dentro, assim, profissionalmente, eu entro no DR, eu sou José Carlos, fulano da empresa. Então é uma coisa legal, porque a turma me respeita, não a empresa, mas eu como empresa, eu atendi muito bem eles. Então isso para mim, tá beleza. E todos os funcionários que trabalharam na empresa, que foram subordinados à minha gerência, todo mundo fala bem. Então eu falei, eu fiz a minha carreira, acabou, tá tudo bem lá dentro, mas eu sou respeitado por isso. Então é isso que me dá uma certa valorização. E justamente por isso, eu fui convidado depois eu falei, dar o cavalo de pau na carreira e trabalhar com resíduos sólidos agora. Você ficou muito tempo nessa parte de resíduos sólidos? Não, eu, na verdade, além do curso de formação, eu fui convidado por causa da minha especialização e por causa do todo esse campo de fiscalização de contratos. Quando o cara leu o meu currículo, falou, não, eu estou precisando implantar um setor de fiscalização na agência reguladora. Você tem uma vivência em fiscalização em contratos, e ela é gerenciar contratos, mas de um outro olhar, um olhar da regulação, não é o olhar do acompanhamento que a gente fazia para o DR, ver se a obra está sendo executada, se está seguindo o projeto, mas no final das contas a engenharia está aí para resolver esse problema também. Você vai montar uma estrutura para resolver isso. E o que aconteceu? Comecei a estudar resíduo, de volta. Em 3, 4 meses eu já estava só falando sobre resíduos e saber me posicionar perante agora hoje os municípios, porque eles têm que ter uma gestão de resíduos. Então não é por isso que eu falei, da infraestrutura voltei, mas estou mexendo com infraestrutura, porque no final das contas as instalações vão até o sanitário, né? É uma infraestrutura, só não é de transportes, mas é na área de saneamento básico de saúde, né? Porque o aterro sanitário é saúde. Então, justamente por causa dessa gestão de contratos, porque é para gestar pessoas de novo, só que o lado bom é que não tem um lado de cuidado de conta financeira, é só engenharia. Então, é que eu falei, eu estou mais na engenharia hoje que eu estava durante 31 anos. Passei 5 anos na técnica e 31 anos na administração de contratos e gestão de pessoas, e aí com as entidades também. O senhor ainda acompanha a parte de infraestrutura, assistindo? Sim. Eu ia perguntar, no momento da entrevista o senhor falou sobre o mercado de expansão de ferrovia, né? E ao mesmo tempo, eu não sei se foi esse ano passado, o curso de engenharia de ferrovia em Santa Catarina teve um inscrito só. Até para falar para quem é universitário que está assistindo e tal, o senhor acha que no futuro vai ter uma alta demanda para essa área e o pessoal não está se interessando em estudar a parte de ferrovia?
tá para vir os investimentos de fora, da China, principalmente nessa área. O senhor acha que vai acabar tendo que trazer os engenheiros de fora para trabalhar nas ferrovias aqui pela falta de especialização no Brasil dessa área? Não, eu acho que não. Eu acho que eu falo assim, não precisa ter um curso específico de ferrovia. Engenharia civil, a cadeira, ela vai te dar o básico. Depois disso, você vai procurar. Hoje você tem como fazer algumas especializações já. Antigamente a especialização era só na UFES do Espírito Santo. Só lá. Hoje a gente tem duas, ou aqui perto, se eu quiser fazer uma hoje eu faço. Até em AD ela, né? Mas não é o caso. A especialização, até no EAD eu sou favorável, não na graduação. Né? Mas eu acho que tem um campo grande, a gente não precisa ter um curso específico. Eu acho que sim, a cadeira da ferrovia dentro do curso de engenharia civil tem que ser mais ampliada, o que é ensinado lá dentro, entendeu? Porque eu já vejo que evoluiu bastante, porque hoje tem software para você, né, projetar, fazer o projeto de uma ferrovia toda dentro do software para você definir o traçado, fazer a linha, ver a linha mediana do ponto que você tem que passar a ferrovia dentro do morro, né, de uma coisa. Então, é só melhorar a formação na graduação. Daí você sai pronto. Que no dia a dia você vai aprendendo. E hoje o mercado da ferrovia, eu conheço vários engenheiros que estão mudando no Brasil, daí ele tem que ser meio caixeiro viajante, tem que topar mudar de cidades, né? Porque hoje a ferrovia está num lugar, depois está no outro, depois está no outro. Né? Então, a empresa que eu trabalhei, a gente trabalhou na construção do Carajás, da Ferrovia do Aço, de todas as malhas da rede ferroviária, entendeu? E trabalhou no projeto Norte-Sul e se provisionou a implantação do último trecho no Norte-Sul, que chegou aqui em São Paulo. E a maioria dos engenheiros foram contratados e foram aprendendo no dia a dia, porque a gente, nas empresas, sempre vai ter alguém mais ferroviário. E você tem, antigamente, a formação da ferrovia era dentro da rede ferroviária, dentro da Vale, né? E dentro da Vale, porque Vale é Carajás e eles têm as próprias ferrovias. As próprias ferrovias. Então, na época, já a Vale tinha a Vale do Rio Doce, que virou Vale, ela era dona da Ferrovia do Aço, Carajás e outras, e a rede ferroviária. Então, a grande formação do engenheiro era dentro dessas empresas. E, geralmente, a especialização, como eu falei, era voltada para esses funcionários. Porque as empresas pagavam a especialização para os seus engenheiros, então dava essa formação. Então eu acho que vai ter mercado, apesar que eu falo assim, demora, né? O ciclo embrionário de sair um projeto ferroviário no Brasil é décadas, né? Eu dar o meu exemplo, eu entrei na empresa em 88, estava se fazendo o projeto conceitual da Transnordestina e da Via Norte-Sul. E eu entrei em 88, andou todos esses anos, até hoje não está terminado o projeto da Transnordestina. Não está terminado o projeto. O projeto. Não, o projeto foi feito, foi refeito, estou falando, a obra, a implantação está em lotes. Então tem vários lotes a serem concluídos ainda para ela ser uma ferrovia transnordestina. E a Norte-Sul está parada em São Paulo, ela tem que chegar na cidade do Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul. Então, ela tem que sair de Estrela do Oeste, em São Paulo, passar todo o norte de Velho Paraná aqui, passar para o Campo Mourama, descer Santa Catarina lá e chegar lá no Rio Grande. Aí é uma ligação norte-sul. Mas isso se passaram, de falar, 37 anos e a coisa não aconteceu ainda. Né? Então, eu falo assim, a morosidade das coisas. Que você vê aí pela ferrovia Ferrogrão, que estão falando aí, né? Eu sou entusiasta pela Ferrogrão, por quê? Porque vai diminuir o transporte. Lá estão trazendo aqui para Paranaguá, para Santos. Lá eles mandam lá para cima, para o Arco Norte. O soja do Mato Grosso não vai roubar carga, uma parte vem para cá e a outra vai para lá. É na mesma distância, quase de quilômetros. Então a Ferrogrão, eu acho sim, só que quanto tempo ela vai levar?
Quando veio a autorização ferroviária, eu falei, nossa, chegou a lei agora que vai fazer a ferrovia acontecer no Brasil. E não aconteceu ainda. Deram a autorização, houve, na época, acho que 99, perto de 90 autorizações para construir ferrovias novas no Brasil. Já viu acontecer alguma? Não. Tem uma estadual acontecendo em Mato Grosso, que a Rumo está fazendo. De todas essas, uma estadual, a Ferrogrão é uma delas. Mas tem várias outras ligações, que as empresas faziam uma cartinha, punham no Ministério e ganhavam o direito, só que aquilo não ia para frente, porque era só um papel ainda. Era um sonho. Então eu sou entusiasta, tem alguns colegas que continuam na ferrovia ainda, só que ficam mudando, né? Empresa, porque é um ciclo curto, acaba uma obra, você é demitido, daí você vai, como você tem um currículo, você vai ser colocado em outra. Então eu falo assim, não é uma coisa de continuidade. É isso que me levou também a ficar numa mesma empresa, porque eu falei, bom, né, filho, tal, mulher, então se procura ter uma carreira normal, porque a gente teve engenheiros na empresa que rodaram o Brasil inteiro, implantando obra, acompanhando as obras de implantação de ferrovia. Então, eu sempre gostei do projeto, sim, porque o projeto me mantinha dentro do escritório. Só que, como a gente não tinha muita mão para fazer projeto, porque você não ganhava muito projeto, muita pouca coisa ofertada, eu achei que o ramo da ferrovia, da rodovia, seria mais interessante. Então, fui aprender sobre a rodovia. E é isso. Mas eu acho que o curso que criaram em Joinville não precisava ter sido criado só para aquilo. É só melhorar a formação dentro do curso que já existe. Porque nós temos transporte, tem transportes A e B, lá na minha época era A e B. Lá dentro você aprende tudo, você aprende rodovia, você aprende ferrovia, você aprende hidrovia, né? Então, a parte de aeroportos, não digo que você vai ser um especialista, mas você tem uma noção, se você gostar, hoje você... Até no YouTube você vai se especializando. Foi sendo criado muitas engenharias específicas, muitos cursos. Tem engenharia no Nordeste, tem engenharia em transporte, tem curso de engenharia de rodovia. O senhor acha que se fosse uma civil mais forte e as especializações seria melhor? Até para as transições de carreira. Eu também acho, porque o curso, eu falo assim, o curso de engenharia civil, ele é completo. Por isso que hoje, você se forma em engenharia civil, o banco vai te buscar dentro da universidade. Ao menos na USP, em São Carlos, a maioria que se forma vai para o mercado financeiro. Que ela é fortíssima, a matemática também, em São Carlos principalmente. Na minha época, na formação na Federal aqui, eu tive um amigo meu que foi para o Citibank. Pegaram ele lá e tem outras duas amigas que trabalham com essas... são agências de aplicação, né? Eles aplicam o teu dinheiro, né? Na corretora. Corretoras, que algumas viram tipo BTG, né? Hoje é fintechs, tem as fintechs, né? Mas eles foram para essa área da parte mais institucional, bancária, né? Porque é um mercado Itaú mesmo, só contrata engenheiro também, assim, nos cargos grandes. Então eu falo, a engenharia civil, como ela te dá essa formação, mas eu acho que as cadeiras têm que ser melhores implementadas, tanto que estão inventando várias nuances. Até a Federal esse ano acho que começou uma tentativa de atratividade para o curso. No primeiro ano você já aprende o que é engenharia civil. Te dá um projeto que você vai levar a vida inteira dentro da universidade fazendo esse projeto, né? Uma ideia interessante. Então eu achei super interessante quando o diretor do setor falou, não sei se já está implantado, é para ter começado esse ano, para motivar a necessidade hoje do aluno se interessar mais, né? No meu caso também era só resolver integral, resolver derivada, né? Quando chegou a parte prática mesmo, aí eu fui para a parte de construção civil e projeto de arquitetura, que eu já sabia fazer, desenhar, até eu gostava mais. Mas também não larguei o transporte de lado, né? Daí eu vim aqui, cálculo estrutural eu não gostava, assim, não era uma coisa assim, eu gostava de entender, mas falei, não vou ficar calculando, né, prédio.
e estruturas, pontes, essas coisas. Daí eu falei, eu gostava mais de ver o volume das coisas também. Então, por esse olhar que eu falo, mais engenheiro arquiteto, só que as portas se abriram na outra mercado, da infraestrutura. Então, é isso que eu foquei e não me arrependo, quer dizer, não sou frustrado quanto a isso. Eu fiz uma atividade que poucos engenheiros faziam, tinha pouca gente que tinha esse, a não ser o dono das empresas mesmo e algum outro diretor, e eu tive essa oportunidade de ser dono e não ser dono da empresa, porque eu tinha carta branca para agir, contratar, demitir, escolher aquele negócio de fazer, né? Escolher as pessoas que queriam trabalhar comigo. Então, saber quem era bom em cada área para você estar com técnicos bons perto de você também. Então, isso é uma expertise que a engenharia te deu, não foi, né? Porque eu tenho que ir patinando no dia a dia, mas a nível de, você falou de dificuldades, era muito mais difícil antes de você ter um dinheiro para você investir na tua formação pós-universidade, né? Ainda mais quem vem de uma universidade federal, porque você já veio para a federal porque você não tinha pensado em pagar particular. E depois ainda pós-graduação, comprar livro e tal. Não tinha saído para participar. Tinha nada. O senhor chegou a trabalhar no metrô também? Não, sempre fui apaixonado. A minha empresa trabalhou em VLTs, metrôs, mas eu me apaixonei por VLT. Trabalhei no primeiro projeto VLT de Curitiba, em 90, 91, quando fizeram os estudos aqui, muito embrionários ainda. Trabalhei depois na segunda etapa também, acompanhei alguns arquitetos que fizeram visitas para desenvolver o projeto do metrô em Curitiba, mas... O senhor ainda acredita no metrô em Curitiba? É o metrô em Curitiba e o trem-bala São Paulo-Rio. O metrô no nosso corpo de Curitiba eu não acredito, eu acredito no VLT, onde existem os expressos, né, os BRTs hoje, futuro, mas o metrô, nosso terreno não ajuda, né? Não ajuda. E algo semelhante ao CPTM em São Paulo, daqui para Fazenda, Araucária? Aos trens entre cidades, né? Os regionais, né? Eu acho que sim. Acreditaria, mas seria mais viável. Agora, sair da onde, eu não sei. Eu acredito muito que os nossos terminais de chegada na cidade, onde chegam os ônibus hoje lá, eu acho que o ônibus não precisava circular mais dentro de Curitiba. Os metropolitanos tinham que chegar em Santo Cândido, no Capim do Siqueira, e entregar o pessoal ali, e dali vir num VLT. Cruzar a cidade no VLT, o sonho de fazer o monorail, o monotrilho lá na nossa linha verde também, que era uma ligação, né, que não aconteceu também, virou um Big BRT também, não sei, eu acho mesmo com ônibus elétrico e tal, talvez vai ajudar, mas eu acho que crescer na cidade lotada, quase 2 milhões de habitantes, né? Falta transporte, né? Porque o ônibus já está esgotado há 30 anos, esgotamento da carga de transportar o usuário diário, e nós estamos aumentando o ônibus. Você acha que Curitiba virou meio que vítima do próprio sucesso, que ficou tão marcado na época da inovação dos ônibus que a gente meio que não quer largar? Uma noção do administrador da época, né? Até eu falando, a gente, por causa desse sucesso mesmo, inibiu o metrô, né? Tinha que ter sido começado lá na década de 90. A cidade estava menos conurbada, menos adensada, né? Podia ter havido uma solução onde ele fosse sob o solo, aflorado do solo e enterrado em algumas partes, né? Mas eu não acredito no metrô passando pelo centro de Curitiba. E isso falado por arquitetos, que quando a gente correu o centro, arquitetos que trabalharam no metrô de Lisboa, metrô de São Paulo, eles falaram para mim que não dá a gente fazer um metrô onde você vai fazer ele enterrado, né, abaixo do solo. Aqui em Curitiba, no centro, não dá para passar, nós vamos acabar com as construções históricas.
Tem, porque é um solo mole, um banhadão, onde tem as nossas as fundações, é tudo em pinheiro, né? Você vê passar ali na Riachuelo, que era onde ia passar o projeto. Ele vinha pela Travessa da Lapa, enterrava e aflorava lá no passeio público. O arquiteto falou, não tem como passar. A hora que eu abri o cantilever, né, que eles falam, abriu para escavar, para a gente enterrar o metrô aqui, a gente vai rachar todas essas construções. Então, o metrô não era viável no centro de Curitiba mais, mas um VLT, nem que seja um VLT turístico, eu acho que já daria uma certa nuance. E o transporte público, cada vez a gente vão pôr os ônibus elétricos, legal, vai diminuir, mas a gente anda aqui no centro ali, onde chega os metropolitanos, a poluição ali do terminal ali do Guadalupe é muito grande, né? E você vê todos esses ônibus cruzando em Curitiba, quer dizer, a gente tinha que ter chegadas e aí carregar no nosso sistema, né? Mas ainda mais circular. O nosso sistema integrado é maravilhoso, funciona até hoje, né? Se pudesse andar só de ônibus vermelho para lá e para cá, seria bacana. Mas falta a integração é legal, tudo isso a gente anda com uma passagem só, mas nós vamos ter que repensar isso aí. Ver como fica o futuro nosso, se é só ônibus mesmo. E a retirada dos trens daqui? Isso é um sonho que eu acompanho desde 98 também. O projeto começou lá em 98, projeto aprovado, tudo. Não tinha toda essa conurbação, mas esse inchamento ao longo do traçado, que seria o contorno ferroviário, né? Que ele ficou um tempo por causa do problema da nossa... ele ia passar no nosso setor de águas, Piraquara, Pinhais, ali onde tem as reservas hídricas, né, do município, mas tinha umas mitigações que podiam ser feitas e ter tirado o contorno. Hoje eu torço para que aconteça, né, que é um projeto bacana, né, mas eu não sei se vai ser... Eu estou te falando de 98, falado várias vezes isso, e ainda nós estamos em 2025 falando no contorno ferroviário de Curitiba, que toda hora está no jornal aí com acidente de carro e tal. Mas eu trabalhei num projeto contorno ferroviário de Jaraguá do Sul também, ali, até hoje, Pomerode, Jaraguá do Sul, até hoje não aconteceu também. Então, e é o mesmo problema, muito acidente nas travessias urbanas, com caminhões, pedestres, atropelamentos, né? Mas eu também não falo que é só culpa da linha do trem, é culpa da educação também do povo, né? Porque você tem que aprender a respeitar o sinal. Se eu cheguei na linha do trem, escutei o barulho do trem, tá ali uma luzinha ligada, tá falando, ó, pare. Então eu sempre paro e dou uma olhadinha, né? Eles não acreditam e passa plenamente sem. Tô falando, aí vem sei lá, quem que é a responsabilidade? É só da Ferrovia, é do poder público, é da população, tá tudo misturado, né? Tem que ser feita uma solução, mas isso também sonhava que essa solução viesse com transporte público, aí também é o VLT, o famoso VLT na linha do trem, né? Então, que é uma opção. Eu acho as grandes capitais da Europa é tudo com VLT e tal, a turma anda lá maravilhosamente, né? Mas eu não sei se atende toda a Curitiba, mas alguns pontos desses vão ter que ser, acho, pensados no futuro, né? Para a energia limpa, tudo isso aí, né? A gente tem que melhorar, se acabar com a energia fóssil, mas só o ônibus elétrico não dá, né? Como que a gente vai carregar esses ônibus também? Também difícil, né? Que é o problema dos veículos elétricos, principalmente hoje em dia, é essa, a questão da bateria. Ainda mais os ônibus elétricos que estão vindo, que são gigantescos e precisam de baterias tão gigantescas quanto. A rapidez que carrega, né? Porque o ônibus ele vai fazer um circuito, vai parar, né? Você precisa carregar um pouquinho, né? Daí essa agilidade e rapidez que tem no nosso sistema, né? Porque eu falo, se eu venho de casa até o centro, 45 minutos. Se eu pego o ônibus, 20 minutos eu tô aqui. Mas porque não é viável, porque o ônibus é cheio no horário de pico.
Pois é. Né? Porque se você pegar ele fora do horário de pico é uma maravilha, né? Você, pô, tá. Você tem tempo de olhar o teu WhatsApp, né? Dar uma olhada, passar um e-mail ali dentro do ônibus, porque no carro você não tem. Então, eu tô falando, a gente tem que pensar nisso para o futuro. E o VLT em Curitiba na época não aconteceu, justamente porque o BRT foi uma solução bacana, né? Ganhou o mundo. Mas de lá para cá as coisas já mudaram, a gente vai ter que ter, né? Vai ter que ter algumas trincheiras no futuro, que a gente não tem muito, né? Parece que Curitiba não tem mais espaço, assim. Não tem mais espaço, então... Mas isso aí, somos o IPU que está pensando. O diretor está aí, né? Quando o diretor está aí, a gente pode criar algumas ideias ali, né? Mas... por aí, meu. Então, falando assim, instituições, vamos falar agora um pouco da sua carreira como experiente com você. Você falou que se associou no IEP em 2013, apesar de já ter acolhido Viver o IEP até 2013. Como é que foi essa carreira no IEP a partir do momento que você se associou? Porque você também chegou a ser a presidência, né? Você chegou a fazer parte da diretoria, então como foi essa trajetória? Assim? De participação mesmo, né? Então, como eu já participava da Semana de Engenharia desde estudante, depois mesmo de formado, eu vinha nas semanas, mesmo trabalhando, quando eu podia, eu vinha uma ou outra, acompanhando as palestras, né? Mas basicamente eram durante o dia na época, não era à noite. Hoje a gente já faz à noite elas, né? Antigamente era de manhã e à tarde. Então eu vinha aqui na época da escola, e aquilo me sentia maravilhado entrando no Instituto de Engenharia, né? Pô, estudante de engenharia. E vindo no Instituto de Engenharia, e aconteceu por acaso. Eu estava na Universidade Federal do Paraná, nós temos nossos editais lá, né? Um dia eu vi no edital lá, Semana de Engenharia no Instituto de Engenharia. E eu morava aqui pertinho, minha república era aqui na Desembargador Mota, né? Desembargador Westphalen. Aí eu falei, pô, eu moro perto do Instituto de Engenharia. Então eu peguei, vim conhecer uma semana de engenharia, subi, né, tá aqui, cheguei no segundo andar, os presidentes ficavam todos ali no segundo andar. A galeria que está lá no Salão Nobre hoje ficava aqui no segundo andar. Aí eu comecei a olhar aquelas figuras assim, né, falei, nossa, porque queria saber a história de cada um ali por trás. E falei, poxa vida, estou no templo da engenharia, né? Aquilo era assim. E a oportunidade de você ter uma capacitação e conhecer mais da engenharia. Era vindo aqui no Instituto, participando das palestras, entendeu? Isso eu fui levando. Apesar de não ter me associado em 94, igual eu falei, por uma coisa de empatia mesmo, que eu tive na época ali. Voltei em 2013 e daí eu falei, vou viver no Instituto de Engenharia. Eu já estava mais com a carreira bem formada, já podia fazer meu tempo, né? Quanto tempo de carreira você já tinha? 2013, eu já 10 anos menos, eu tinha 26 anos em casa já. Tava bom já. Eu não precisava bater ponto, eu tinha disponibilidade, né, de fazer Na verdade, eu nunca precisei bater ponto, né? Eu sempre fui um cara de horário e de entregas, então nunca tive esse problema com ponto, apesar de cumprir as 8 horas, mas a liberdade com responsabilidade. Eu falei, então o primeiro curso que eu fiz na minha vida foi o curso de liberdade com responsabilidade. Eu estava no 2º grau ainda. Tem um livro até hoje, eu falei, para que é isso, né? E foi um tema até da redação da Federal na época lá, então isso me deu um gancho para escrever lá também a redação. Aí eu vivi o IEP 2013, aí o presidente da época, acho que era o Cássio, depois veio o Nelson, depois veio o Nelson, e com o Nelson eu vivi muito, eu comecei a participar mais das palestras, né, e das visitas técnicas. Até então não tinha visita técnica, né, então eu comecei a participar mais das visitas técnicas, e participando, e por causa dessa participação, muita gente me conhecia uma carreira fora, assim, eu tinha feito um nome sem precisar ser nada, né? Só de ter trabalhado certo. Então, aí estavam atrás de um diretor administrativo para o IEP, na época do professor Lacerda, que eu tinha pedido demissão, exoneração, o diretor que estava aí, ele lembrava de mim e indicar meu nome. Aí ele me chamou, conversou comigo, caso do teu
você é gestor de empresa, precisa na administração, a gente precisa, né? Você topa? Eu falei, bom, deixa eu pensar, vou falar com minha mulher. Né? E falar na empresa também se eu podia assumir isso. Porque eu falei, pô, vou assumir a diretoria administrativa do IEP, né? Fiquei assim, mas falei, eu gosto, que eu posso fazer alguma coisa, eu vou lidar com o pessoal, né? Ligar com obras e tal, não lidar com evento, ainda bem, né? Mas aí eu vim com o professor Lacerda, fiquei, e ele tinha um projeto de trocar, reformar o prédio, várias entidades, trocar todas as quadrilhas do edifício, reformar o 15º andar. Isso foi em qual ano? Isso foi de 2018, ele entrou em 18, 19, eu fui convidado a ser diretor em janeiro de 18, já tinha uns 8 meses de gestão dele. Fiquei 1 ano e 2 meses na diretoria. Daí ele chegou para nós, para o diretor financeiro que estava entrando comigo lá, nós temos que fazer esse meu plano de gestão. Era trocar todas as quadrilhas do prédio, todos acima do 2º andar, todos os andares, reformar o 15º andar e fazer o espaço do engenheiro ali, o 5º andar, que não tinha. Estava na programação dele, mas não estava nem em projeto. Aí a gente começou a tocar, fizemos as cotações de preço, aquela tomada de preço interno, descobrimos uma coisa, criamos uma comissão de obra, trouxemos um cara para nos ajudar a cuidar das obras aqui, trocou-se as esquadrias, reformou o 15º andar. Aí eu falei para o professor Lacerda, mas e o seu sonho de fazer o espaço de engenheiro? Deixa eu tomar conta daquilo. Ele falou, vai. Aí eu peguei, minha mulher, fizemos uns desenhos, ele tinha saído uma locação ali do 5º andar, uma empresa que ficou anos aí, ela saiu daqui, aí nós pegamos o 5º andar e falamos, vamos dar uma ajeitada nisso aqui. Aí nós fizemos essa reforma, adaptação, então quando ele saiu, em 1 ano e 2 meses, nós fizemos tudo isso, né? Assim, trabalhava igual os dois. Então foi de dedicação, né? E por causa de eu ter sido o diretor administrativo do IEP, quando eu falei, bom, agora eu quero ser conselheiro do CREA. Daí vou ser conselheiro do CREA, porque eu queria entender umas coisas do CREA, né? Até com os problemas que a gente como empresa tinha e tal, assim, de entender mais como era, sem ter algum problema, mas entender mais como é que era o outro lado, como era o outro lado. O lado como empresa, como engenheiro, e ver como é que é como regulador. Aí o IEP soltou a renovação das vagas de engenharia civil no IEP, eu entrei, fui eleito, com uma votação muito boa até na época. Não sei se foi 274 votos, foi assim uma votação grande. Aí eu virei conselheiro. Antes de assumir, eu já fui convidado para ser diretor administrativo. Eu assumiu os dois? Ser o diretor, eu assumi como conselheiro dia 1º de janeiro de 2019, né? E ali no final, antes do Natal, o presidente me liga e fala, Zé, cara, quero fazer um convite para você. É uma vaga que é para o IEP, nós queremos que você seja nosso diretor administrativo. Era a primeira diretoria administrativa sendo criada dentro do CREA, que não existia diretoria administrativa até então. Então eles falaram, vamos pensar um cara que atuou já numa diretoria de entidade administrativa e um cara que vem da área de administração, né? De contratos, projetos. Aí eu fiquei lá 2 anos como diretor, que é o mandato. Acabando lá, fui reeleito conselheiro do CREA. E aí eu estava começando meu 2º mandato dentro do CREA, fui convidado a ser presidente do IEP. Quer dizer assim, eu não sonhava em ser o presidente do IEP. Era uma coisa para o futuro, quando eu me aposentasse, talvez, lá, né? Mas foi um convite, assim, do ex-presidente, de alguns ex-presidentes e de algumas pessoas que me incentivaram. Eu acho que você por causa de ter trabalhado na diretoria administrativa, já ter uma vivência dentro do Instituto, conhecer como funcionava e, em vez de cair na mão de quem não conhecia o IEP, eles acharam, Zé Carlos sempre se dedicou, vem aqui. Então, não foi uma coisa pensada ser presidente, foi uma coisa que aconteceu. Eu estou aqui na garagem, fui convidado na garagem aqui do IEP. Eu chegando para uma reunião do CREA, me pegaram ali, eu falei, bom, mas eu gosto de ser conselheiro. Né? Ali eu já tinha feito umas amizades, a gente faz amizade ali dentro, né? Então a gente, daquele grupo,
E aí foi assim, ele aconteceu sem ser pensado, um dia eu vou ser presidente do IEP. Não, eu queria ser associado do IEP, entendeu? Associado a uma entidade de engenharia que é uma das mais antigas do Brasil, né? Isso aí veio por aí, por um sonho lá também de trás, e fui construindo assim, hoje eu posso pagar o IEP, daí eu me associei, entendeu? Aquelas coisinhas, ó, já tenho um salário, hoje eu posso pagar o IEP, posso pagar o CREA, eu posso pagar uma especialização, até tentei fazer uma ferroviária depois, mas depois eu já não encaixava mais, entendeu? Então eu falei, então eu vou para a associativa. Eu também fui, por causa de entidades, eu fui vice-presidente do Sindicato Nacional das Empresas de Engenharia Construtiva, regional Paraná, o Sinaenco. Então eu fiquei 24 anos dentro do Sinaenco, em alguma vice-presidência. Alguma. Eu fui vice-presidente de ética, fui presidente de arquitetura, fui vice-presidente de engenharia, fui do conselho, conselho fiscal. Então eu sei que eu fiquei 24 anos sendo alguma coisa dentro do Sinaenco Paraná, entendeu? E isso também te dá informação, justamente porque eu gostava de projetos que a gente tinha lá, o bom projeto, entendeu? Fazer um bom projeto vai dar uma obra bem feita, e a parte de arquitetura é a mesma, na área de infraestrutura isso tem muita diferença, porque os projetos são, às vezes o executivo é um básico camuflado, né? Eu falo assim, como que a gente fala, a gente dá uma embelezada nele, assim, retocada, dá um retoque, e sendo um projeto executivo bem feito, a obra sai muito mais tranquila, né? E eu acho que isso aí eu trago o BIM para agora, assim, agora que a gente conseguiu usar o BIM bem direitinho, porque o BIM não faz nada, né? Todos os programas que vem junto ali, né? A parte, só o Civil já ajuda muito, né? O AutoCAD veio para ajudar muito isso aí, aquela compatibilização de projetos. Pelo jeito, mais uma revolução que você pegou durante essa carreira tão longeva. Bom, falando agora, já falamos de toda essa carreira, de toda essa experiência, estamos chegando ao fim desse episódio, então gostaria de pedir que você olhasse para a câmera e desse um recado para os próximos engenheiros que vêm, para essa nova geração, para os profissionais que acabaram de se formar e para quem ainda está no mercado. Bom, eu falaria o seguinte para o novo engenheiro: não tenha pressa de ascender na carreira, se forme, a gente tem que ser resiliente mesmo, olhar, mas não pense só no salário inicialmente. Eu acho que a gente tem que pensar como recém-formado, a entrar no mercado de trabalho, né? E galgar ali, aprender com os mais velhos que estão ali, quem que tenha interesse de te ensinar. Eu aprendi muito isso, trabalhei com um engenheiro de 80 e poucos anos, ele me ensinou a fazer propostas, me ensinou o que eu devia falar dentro dos órgãos, quando eu estava lá representando a empresa, e sempre assim, era uma eminência parda, né? Que ele gostava de te ajudar. Então absorver isso e ir galgando, né? E hoje as oportunidades são maiores, mas a gente tem que ter comprometimento, abraçar a carreira e tentar trazer o nosso conhecimento e sempre assim, estudar, aprender novas ferramentas, né? A gente fala de soft skills, né? E tal. Relacionamento interpessoal muito bom, você tem que saber se relacionar com as pessoas, tem que saber engolir muito sapo, você acaba tendo que engolir sapo durante a tua trajetória, mas também a hora de saber se posicionar, a única daí você vai dar uma tua interação num assunto, mas você vai dar uma interação que a turma vai te escutar, porque às vezes no início de carreira você às vezes não é muito escutado, você é mais um ali, mas de repente, dependendo do jeito que você se posiciona numa reunião ou numa atividade de uma equipe multidisciplinar, que você trabalha muito em equipe, então você tem que trabalhar não só você, mas com as outras pessoas que estão ao seu redor, né? E escutar também, e para depois você tomar a
a tua decisão, que você vai fazer mais para frente da tua carreira, mas você tem muito a aprender. Então, não se limite só ao salário, mas aonde você possa aprender profissionalmente mesmo, entrar dentro da sua profissão. Você não fala assim, eu só quero trabalhar com estrutura. Não, abrir o olhar para outras funções dentro da engenharia civil, da engenharia elétrica, da mecânica, da engenharia química, né, que você pode aparecer. Eu vou falar das engenharias básicas, né, não da engenharia cartográfica mesmo, da engenharia ambiental, que eu falo, eu hoje sou engenheiro civil e ambiental. Eu podia ser engenheiro ambiental também, tenho especialização para isso, e trabalho na área, mas foi uma formação que eu fiz por uma necessidade que está me ajudando em outro setor. Então eu falo isso, ter resiliência, não querer subir na carreira rápido demais. Quem gostar de ser empreendedor, empreendedorismo, a gente tem muita facilidade hoje na criação de startups, criar soluções, inventar, eu acho que o caminho pode ser por aí. Mas também o empreendedorismo precisa de recursos. Então, se você não tiver uma ideia para ser um grande empreendedor, se abra ao mercado de trabalho e comece galgando devagarzinho ali, seja um engenheiro júnior, seja assistente, seja analista antes, engenheiro, e vá lutando para subir na carreira dentro da empresa, ou dessa empresa achar uma oportunidade do lado, que você olha, eu tenho, lá está pagando mais, eu tenho conhecimento suficiente, mas eu falo assim, nunca saia pelas portas do fundo da empresa que você estiver trabalhando, tente sempre sair pela porta da frente, deixando um bom currículo, uma boa impressão, que um dia você pode voltar lá e ser bem recebido, ou pode ser buscado fora. É uma experiência que eu tive, eu não contei da minha demissão, mas acabou o projeto da rede ferroviária, que eu falei lá no início que eu trabalhei durante 6 meses, eu fui demitido, mandaram lá, eu fui demitido, fui para casa, né? Curti meu aviso prévio, belo dia me ligo, o diretor da empresa fala, o que você está fazendo em casa? Eu falei, recebi o aviso, me mandaram para casa. Não, pode voltar a trabalhar, o aviso está rasgado. Então, por quê? Porque você não estava na linha de corte das pessoas, você vai ser aproveitado no escritório de volta. Então, esse tipo de coisa que o pessoal vai te fazendo, mas não sou eu que falei, eu sou bom para ficar na empresa. A empresa que me escolheu. Por quê? Porque eu fiquei lá no meu cantinho, fazendo o que eu tinha que fazer, aprendendo, me posicionando. A gente faz muita coisa chata no início. Pode ser, fazer até trabalho de estagiário. Esse é trabalho de estagiário. Não, é trabalho de engenharia. Muito estagiário hoje faz trabalho de engenheiro também, reclama, trabalho de engenheiro, estou fazendo. Não, você está aprendendo. Não se furte a não dar uma oportunidade para um emprego que não seja aquilo que você está esperando. Então você vai lá, se não for dentro da tua área de engenharia, comece nesse emprego e vá se especializar em alguma coisa dentro da engenharia para você chegar lá onde você quer, né? Então é isso que eu acho que é uma mensagem que eu falo para o estudante, assim, não é fácil você se formar na engenharia, passar os 5 anos lá, a fase do inicial de muito cálculo, depois onde eu vou aplicar isso, mas eu não gosto dessa matéria, mas eu tenho que me formar porque eu tenho que tirar o diploma. Não, tudo é aproveitável. Lá fora você vai falar depois o seguinte, nossa, como era bom aquela aula, aquela matéria, eu aprendi algumas coisas. E tente ter um relacionamento com seus colegas, até hoje mais facilitado com os professores, né? Que eles podem ser alguns orientadores para você no futuro, né? Eu acho que a universidade hoje está muito mais amiga, levando mais para dentro. Antigamente era o professor, o aluno sentado na cadeira lá. Eu mesmo não falava nem bom dia, nem boa tarde, professor. Eu entrava, sentava na sala, escutava a aula e ia embora. Então, é uma coisa assim que tinha que ter tido mais esse relacionamento. Eu acho que as coisas evoluíram no nível de relacionamento pessoal e também estão evoluíram no de aprendizados maiores, mas também tem uma regressão no relacionamento humano, né? Então, a gente... De qualquer setor dentro da engenharia, você vai acabar indo para uma hora que você vai ter que fazer gestão de pessoas, administração de contratos
e administração, na tua empresa ou numa empresa que você esteja trabalhando. Porque você começa muito técnico, nível gerencial, muita gente chega a nível de diretoria, até em multinacionais. Então, é por causa desse todo iniciar, né? De aceitar, mas sempre pensando que esse aceite que você está tendo é para você aprender e evoluir com aquilo ali, né? Ter conhecimento, ser uma esponja, né? Absorver ali a oportunidade que você está tendo. Talvez no estágio, talvez o teu estágio é tão bom que você pode ser contratado na mesma empresa, né? Pode ficar 38 anos. Eu não fui estagiário na empresa que eu tenho, mas eu tive 2 estagiários que um só saiu, hoje é engenheiro numa grande empresa, e o outro também ficou comigo por 24 anos trabalhando, só saiu quando não tinha mais pra gente onde ir mesmo, trabalho em outro ramo aí, mas tive vários engenheiros novos junto comigo, que eu sempre falo assim, alguns eram muito imediatalistas, quando eu vou ser chefe. E esses não ficaram 6 anos de contrato, e os que ficaram 6 anos de contrato comigo, eu saí dos contratos e eles continuaram dentro do órgão. Por quê? Eles aprenderam o serviço, ganharam confiança, a empresa é passageira. Eu falei, mas o teu relacionamento e o teu trabalho, não. Né? E isso me dá legal, que eu vejo eles aí, são amigos deles no LinkedIn e outras coisas, justamente por isso. Teve uma oportunidade, eles aprenderam ali, e os que eram muito imediatalistas foram mudando de emprego, e não estão nos empregos que eles foram ganhar, às vezes, R$500 mais, R$1.000, mas às vezes não vale a pena isso. Você tem que dar tempo ao tempo para você ganhar o casco, estrutura ali e mostrar o teu valor, né? Porque devagarzinho a gente chega lá. Eu acho que o recado é isso, não desista da engenharia, ela é difícil, mas vale a pena lá na frente, né? Então, porque eles abrem a nossa cabeça mesmo, né? Eu falo assim, o cálculo, né? Aquelas integrais do infinito levam você a abrir a cabeça mesmo que você não use a matemática, a física, claro que você não seja um pesquisador, não seja um cientista, não seja um calculista, mas você vai ter a engenharia, ela vai te ajudar a resolver algum problema. Então, porque nosso engenheiro é para resolver o problema dos outros, ou da sociedade. Então, é esse que eu digo. Então, não desanime e engenharia sempre. Bom, muito obrigado, José Carlos, pela conversa de hoje. Muito obrigado por ser o coach, por auxiliar nessa conversa. E você que está assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal do Instituto de Engenharia do Paraná. Caso queira conhecer mais o Instituto e se associar, acesse o site www.iep.org.br e siga o IEP no Instagram, @IEPPR. Muito obrigado pela sua paciência e por nos acompanhar até aqui, e até!